Olá bruxas, espero que todos estejam bem. Bem-vindos aqui a esse canal que a gente fala de ocultismo, de bruxaria, né, vivências aí no mundo da espiritualidade pelo viés da mão esquerda. Fazia tempo que eu não vinha trazer aqui conteúdo, estava passando por uns processos espirituais e esses processos foi que me fizeram fazer esse vídeo, né? Vou falar hoje sobre o ciclo de vida, de morte e de renascimento. Esse ciclo que todas as bruxas já têm familiaridade, né? E o que esses ciclos têm para nos ensinar, né? Como adentrar nesse ciclo e trazer aí mais soberania, autonomia, expansão de consciência. Bom, quando a gente começa a observar a natureza que a gente se espelha, porque nós precisamos estar em harmonia com a natureza, né? A nossa grande mãe, né? A nossa grande escola, e onde a gente tira todos os nossos saberes é da natureza. E a natureza, ela está o tempo todo vivenciando esse ciclo, né? Está o tempo todo manifestando esse ciclo de vida, morte e renascimento. Seja nas estações do ano, seja nas fases da lua. Os povos antigos já tinham esse conhecimento porque muitas mitologias falam desse ciclo de vida, de morte e de renascimento. E o que esse ciclo tem a ver com a nossa vida, o que esses ciclos têm a ver com bruxaria? Tem tudo a ver. Né? A gente sabe que bruxaria não é só sobre fazer feitiços, fazer conjurações, mas principalmente também essa alquimia interna, né? Essa mudança, né, do nosso comportamento, o domínio das nossas emoções, né? Ter essa maturidade, ter soberania sobre nós mesmos e autonomia. E estar consciente desse ciclo nos traz muitos benefícios, traz muito entendimento, traz muita maturidade, maturidade em todos os sentidos. Por exemplo, a gente vive num mundo que as coisas são muito rápidas e a gente vive num mundo de rede social de muita ilusão, né, em que as pessoas elas vivenciam, trazendo para a natureza, as pessoas querem vivenciar somente a primavera da alma, o verão com toda a sua luz, todo o seu calor. E muitas vezes os momentos de inverno e de outono acaba se deixando de lado. Ou quando vivencia algum momento nesse sentido, acaba não sabendo lidar, né? O que é um outono da alma, o que é um inverno da alma, que a gente precisa estar ali familiarizado. O inverno é aquele momento de introspecção, né? De escuridão, né? Que as coisas estão ali paradas, né? Apesar de aqui no Brasil a gente não ter todas essas estações bem definidas, mas a gente pode usar de exemplo de simbologia, né? Tudo é simbologia. Então, o inverno da alma seria aquele momento de virar as chaves. Seria aquele momento que a gente retoma ali a nossa consciência. E esse inverno pode, muitas vezes, ser doloroso. Por quê? Porque são quando as fichas caem. É quando a gente se dá conta ali de padrões de comportamento enraizados. É quando a gente se dá conta de que precisa deixar as coisas irem, né? Que a gente está vivendo numa ilusão ou numa zona de conforto. Então, esse inverno é muito esse movimento para dentro, que muitas vezes é doloroso. E o outono, né? É quando as folhas caem, né? Que também é esse momento mais frio, também mais introspectivo. É o momento de começar esse trabalho de deixar as coisas irem. E essa é a grande dificuldade da maioria das pessoas. Porque as pessoas têm uma dificuldade de deixar aquilo que não faz mais sentido ir embora. Como, por exemplo, um relacionamento tóxico, um emprego ali que está te sugando a tua energia, que não faz mais sentido, uma amizade, né? E quando a gente retoma essa consciência, isso é muito doloroso, mas precisa deixar ir. O que causa o sofrimento, o que causa a dor, na verdade, é esse apego, é essa resistência por deixar essas coisas irem que a gente não quer deixar ir. A gente quer se agarrar naquilo que já morreu, naquilo que não faz mais sentido, naquilo que já está nos fazendo mal. A maioria das pessoas tem essa tendência. Por quê? Mas por que, né, que a gente tem essa dificuldade? Porque imagina você começar um trabalho espiritual. Imagina você começar a ter consciência de processos.
E imagina você ver a sua vida, que tinha toda uma estrutura, começar a ruir, né? Amizades vão indo embora, relacionamentos se acabam, uma mudança de carreira, você se sente diferente, né? Você acaba adquirindo mais uma maturidade, mais uma consciência, você acaba colocando limites, você acaba se impondo mais, isso desagrada as outras pessoas. Então, por que que é doloroso? Porque, querendo ou não, o desconhecido assusta. E essas mudanças, elas nos colocam diante do desconhecido. O que vem depois? Né? O que vem depois, muitas vezes, é a primavera, é o verão, né? Essa luz, essa clareza, esse colorido, essa beleza. Só que não dá para viver só querendo o verão, não dá para viver só querendo a primavera. Para a gente ter essa consciência e chegar nesse momento, né, as glórias, os louros, é preciso passar pela escuridão. E pegando um exemplo do outono ainda, né, esse deixa ir. Quando no outono, né, essa movimentação da natureza, né, que as folhas vão indo, trazendo para a gente esse deixa ir, não significa que a gente fracassou, né? Aquelas folhas que caem, elas se tornam um adubo ali para a terra. E trazendo para as nossas vidas essas experiências que muitas vezes a gente está ali numa ilusão, ou ali segurando um relacionamento tóxico, muitas vezes se permitindo coisas que estão te machucando. Quando a gente deixa isso tudo ir, isso acaba se tornando lições, né? Então, nada na nossa vida é em vão. A bruxa, ela tem essa consciência, né? Claro que a gente erra, claro que a gente quebra a cara, claro que todo mundo, né? Mas é importante ver que esses momentos também têm a sua beleza, que também tem lições a serem aprendidas com essa movimentação. A própria lua, né? Com as suas faces, que a gente durante um mês, né, ela faz todo o ciclo, ela nos mostra isso, né? Ela vai se enchendo, ela fica plena na lua cheia, ela vai minguando, né? Tudo isso tem essa simbologia da ciclicidade das coisas, porque as coisas não são paradas, não são estáticas. E dentro da mitologia, como os povos antigos já sabiam desse ciclo, né, dessa coisa circular, existem vários mitos que nos dizem isso. Por exemplo, não é bem um mito, mas um símbolo alquímico muito conhecido, o Ouroboros, né? A cobra, o dragão que fica ali engolindo a própria cauda. É uma simbologia desse ciclo, né? De eterna vida, morte e renascimento. É o início, o meio e o fim. Então, muitas coisas estão findando e muitas outras coisas estão se iniciando. Né? Então, essa consciência. Um outro mito, por exemplo, muito conhecido, né? É o mito de Deméter, o mito de Perséfone, né? Quando ela é raptada, que ela vai para o submundo, e aí na Terra, né, tem o primeiro outono, né, o primeiro inverno, e aí você faz aí esse acordo, né? Não vou me adentrar muito no mito, porque ele é bem conhecido, né? Mas significa o quê? Que ela precisou dessa ida no submundo, mas que essa ida na escuridão, no submundo, não foi em vão, ela se tornou rainha, né? Então a gente precisa muitas vezes ir na nossa escuridão, né? Na nossa noite escura da alma, para que a gente encontre ali as nossas riquezas. Um outro mito muito antigo, muito bonito, que personifica muito isso, é o de Inanna, né? A sua descida ao submundo, né? Que ela passa pelos 7 portais. E em cada portal que ela passa, ela vai perdendo coisas, né? Ela perde as suas joias, ela vai perdendo as suas vestes, os seus colares. E aí ela chega nesse submundo, né? Nesse encontro com a irmã dela. E aí ela vivencia essa morte, né? Então, e o que é que isso traz de simbologia para a gente? Que a gente tem que deixar essas coisas irem, né? E a gente vai deixando as coisas, a gente vai perdendo padrões de comportamento, manias, a gente vai perdendo pessoas, vai perdendo certezas, né? Porque a vida ela é essa ciclicidade, a vida não é parada, então a gente muitas vezes tem muita certeza na vida e essa certeza cai por terra muitas vezes. Por quê? Muitas vezes por uma estrutura que não está muito bem firmada, por algo que não está muito bem fortalecido. Então, ter essa consciência, deixar fluir as coisas e deixar ir. Então, esse mito, né, em que Inanna vai perdendo ali as suas joias, a sua coroa, mas isso não deixou ela menos rainha ou menos poderosa.
é essa movimentação de se permitir deixar ir aquilo que não serve mais, ou de ir perdendo coisas pelo caminho para que depois reconquiste de maneira mais poderosa, mais sábia. Então, quando Inanna está lá no submundo e depois ela renasce, né? Porque quando ela foi para o submundo, aqui em cima na Terra, ficou tudo escuro e tudo sem vida, por ela ser uma deusa da beleza, uma deusa do amor, né? Com toda aí a sua simbologia. Em cima na Terra ficou escuro, ficou sem vida. Então ela precisava voltar, né? Teve todo um processo aí, também não vou me adentrar na mitologia, estou usando só como simbologia, né, para ter esse entendimento. Então ela renasce e ela volta para a superfície e ela retoma ali as suas joias, ela retoma ali as suas vestes, a sua coroa. Só que esse renascimento, essa volta, é de uma maneira totalmente transformada. Então, ela precisou ir no submundo, ela precisou ir naquela escuridão total, ela precisou vivenciar essa morte para que ela renascesse de maneira mais fortalecida, mais poderosa. Então, ela não perdeu o trono. Foi apenas um processo e uma experiência. E isso a gente também pode trazer para as nossas vidas, né? Quantas vezes a gente se agarra a um local que a gente mora, a um relacionamento, a um emprego, ou a gente insiste ali numa relação familiar que não faz mais sentido, ou insiste numa carreira, insiste num caminho espiritual que não está te trazendo nada de agradável ou de bom. Então, deixar ir tudo isso, ter essa consciência, é você estar dentro desse ciclo de vida, de morte e de renascimento, né? Que traz o quê? Traz essa limpeza, né? Para o novo poder surgir, o velho precisa ir embora. Né, para que as folhas novas, né, das árvores possam nascer e depois dar frutos, as folhas antigas precisam cair, né, e aquelas folhas viraram adubo. Então, todas as nossas experiências das nossas vidas, elas trazem lições para a gente do que não repetir. Ela traz o fortalecimento, ela traz uma maturidade, ela traz uma sagacidade, um jogo de cintura. Então, todos esses processos traz o quê? Traz maturidade, traz você aprendendo a colocar limites, você aprendendo a dizer não, você não se permitindo mais estar naquele local que te trazia desconforto, que te sugava, que te trazia infelicidade, tristeza. Então, a bruxa, ela tem total consciência desse ciclo, né? E ela consegue passear por esse ciclo, ter esse entendimento. E quando a gente está ali conectada com a nossa espiritualidade, que a gente está com certeza, né? Quem tem os seus altares, quem vivencia a espiritualidade, tem as suas devoções, o seu culto, a gente está sempre pedindo mudança, a gente está sempre pedindo transformação na nossa vida. Então, se eu peço transformação na minha vida, não tem por que eu querer ficar estática no mesmo lugar. Então, essa própria movimentação, que muitas vezes vem de uma maneira dolorosa, vem destruindo tudo, aquilo que é ilusão, aquilo que não faz mais sentido, ter essa consciência de que essa destruição que vem de maneira dolorosa, muitas vezes é a espiritualidade te ajudando a sair daquele local que não está mais legal para ti e você não percebe, né? A gente não percebe, a gente não tem essa consciência. Então, às vezes, a própria espiritualidade vem e ela faz essa movimentação de começar a desarmar essas estruturas, né, essas certezas, essa zona de conforto, para que a gente acorde, para colocar a gente no caminho certo, para colocar a gente no caminho que vai nos levar para cima, né, para frente, para a nossa verdadeira essência. Mas aí não é só a ação da espiritualidade, né? Aí é que toma essa retomada de consciência, porque a gente precisa o quê? Não resistir, deixar ir. E isso é com a gente, né? Então, quando se tem consciência disso, quando as coisas começam a ruir e você começa a fazer esse trabalho de introspecção, de meditação, e essa consciência vem, a gente começa a entender. Então, aquele relacionamento que acabou, às vezes não é de uma maneira tão dolorida. Por quê? Porque você tem o entendimento de que era o que deveria acontecer. Quando você perde aquele emprego, né, que você está por muitos anos e de repente vem de uma maneira inesperada, quando você tem esse entendimento, muitas vezes você vê, não, isso é uma oportunidade para que eu arrume uma outra coisa, para que eu cresça em outra área, ou para que em outro local eu seja mais valorizada. Então, tudo é experiência, né? Tudo tudo a gente pode usar ali de lições para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente expanda a nossa consciência.
E o que é que isso tem a ver com bruxaria? Tem tudo a ver com bruxaria. Né? Bruxaria também é autoconhecimento. Aliás, bruxaria é principalmente autoconhecimento, porque não adianta você saber fazer o melhor feitiço, fazer a melhor conjuração, se você não se conhece, se você ainda está enraizado em certos padrões, quando você não se permite deixar as coisas irem, né? Quando você não segue o fluxo. E muitas vezes o ato mais espiritual que a gente pode ter não é acender uma vela, é simplesmente deixar seguir o fluxo. Entender essas lições que a espiritualidade, a natureza, enfim, as nossas entidades, os nossos deuses estão ali nos proporcionando. E ter o entendimento de que nem sempre vai ser de uma maneira bonita, nem sempre vai ser de uma maneira tranquila. Né? Muitas vezes vem numa turbulência, vem no vendaval, vem numa tempestade, mas que tudo isso é para nos alinhar, nos colocar no caminho certo, para nos trazer as lições necessárias para o nosso engrandecimento, para a nossa expansão de consciência. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse assunto. Né? Então, vamos nos adentrar mais, tomar mais consciência desse ciclo de vida, de morte, de renascimento. Não vamos temer essa palavra morte, vamos deixar as coisas que precisam ir de uma vez por todas, né, para que o novo possa chegar.